Você sabia que existe uma versão tailandesa de Power Rangers? Pois é, eu acho que aqui no Brasil pouca gente conhece essa versão. E ela até tem alguns pontos bem interessantes, tá? Mas não se preocupa, porque depois desse vídeo você vai ficar sabendo absolutamente tudo a respeito de Sport Ranger. E vai conseguir entender como uma série de baixo orçamento, cheia de cores, lutas e esportes, ainda assim consegue se diferenciar, seja pro bem ou pro mal, de Power Rangers. Oi, eu sou o Raoni Soares e não vamos ser hipócrita aqui, né? A Tailândia não foi a única que já tentou surfar nessa onda de Power Rangers. Quem aqui não lembra dos Cavaleiros do Futuro de Bambu Luar? Certo que a inspiração aqui foi bem mais sutil, mas a gente sabe que ela não foi inocente, não é, Angélica? Minha nossa! Sport Ranger surgiu lá em 2006, tentando criar algo próprio dentro desse universo de heróis coloridos. A produção trouxe uma abordagem totalmente ligada a esportes, algo que já diferenciava essa série de qualquer outra inspiração direta. E já deixo claro que não dá pra gente esperar aqui efeitos especiais incríveis ou atuações dignas de Oscar, até porque essa é uma série de baixo orçamento e parece ter sido feita com uma coxinha que foi dividida para 5 pessoas e um sonho. Ah, bom, então assim sim. Mas teve alguns pontos interessantes aqui que deixa essa série a alguns pés de igualdade com Power Rangers. Mas eu não vou falar disso agora, porque primeiro a gente precisa entender que ao longo dos anos essa série ganhou 2 temporadas, cada uma com 16 episódios, totalizando aí 32 episódios ao todo. Algo interessante de quando a gente começa a produzir para a internet é que a gente fica meio que cavando ideias interessantes para conteúdos. Isso pode ser cansativo às vezes, mas por outro lado é bom porque a gente acaba se deparando com produções como essa, que em outro cenário provavelmente eu nunca teria tido acesso. Nossa. Mas como eu já mencionei Bambu Luar com a sua sutileza de inspiração, logo de cara aqui já dá pra gente perceber que essa série não esconde essa homenagem. E ao mesmo tempo ela consegue construir o seu mundo próprio com as suas limitações, é claro, mas tendo ali boas ideias. Começando que é impossível não pensarmos em Power Rangers quando a gente vê os personagens usando uniformes coloridos que combinam com as suas habilidades e o estilo de luta. A história de Sport Ranger começa sem grandes apresentações e sem nenhuma enrolação. Os personagens já são uma equipe formada desde o começo e tão pronta para agir. E o primeiro episódio já coloca isso em evidência. A cena inicial mostra um cara que acaba de ser derrotado em uma luta de boxe pelo Ranger Vermelho. Antes que possa se recuperar, ele é capturado por um dos capangas dos vilões e é transformado em um monstro, com a promessa de que terá a chance de se vingar. Depois disso, a gente já vai direto pra ação em ritmo acelerado e com a destruição rápida desse monstro. Os vilões dessa série são os Caçadores de Estrelas, que são um tipo de tribo alienígena que rouba a energia vital de planetas inteiros e que reúne tudo em uma medalha chamada de Medalha do Rei. Quando eles percebem que essa medalha sozinha não é suficiente para absorver toda a energia que eles precisam, eles criam uma outra medalha chamada de Medalha do Cavaleiro para completar esse trabalho. Dá muito trabalho! E planejando conquistar a Terra de vez, eles acabaram trazendo essas 2 medalhas para cá. Só que as coisas não saíram como eles planejavam e durante uma guerra que acontecia na Terra, a nave que transportava as medalhas foi atingida, explodiu e perdeu as relíquias na Sibéria. Isso forçou eles a recuar e precisaram, a partir desse momento, criar novas medalhas para continuar os seus planos. Só que uma delas acabou quebrada em 5 partes, que foram recolhidas por 2 pesquisadores humanos, o Dr. Earth, que ficou com a medalha quebrada, enquanto a Doutora Hart ficou com a medalha completa. Mas depois de uma explosão no laboratório da Doutora Hart, ela desapareceu e a sua energia começou a transformar humanos em monstros. Foi aí que o Dr. Earth percebeu que as peças da medalha que ele tinha podiam ser controladas e usadas para combater esses monstros, mas apenas se elas fossem associadas a trajes especiais e habilidades únicas. A partir disso, ele criou o Sport Detector e desenvolveu os trajes que deram poderes especiais a 5 jovens, formando assim o Sport Rangers. Cada peça da medalha conferia a um deles poderes específicos, e os garotos tinham a missão de deter esses monstros e impedir que o Star Hunter retomasse a invasão da Terra. Um dos momentos mais icônicos é quando os veículos deles se unem e se transformam no Spirit Robo, que é o Megazord deles. Cada veículo reflete o estilo e a habilidade do seu piloto, é claro, e juntos eles criam uma máquina imponente, pronta para enfrentar os monstros gigantes que ameaçam a Terra. O conceito lembra bastante os Megazords clássicos de Power Rangers, e assim como nos Megazords, a força do Spirit Robo vem da união da equipe.
As referências aqui estão por todas as partes, o jeito que os heróis se transformam, a coreografia de luta, a forma como cada membro tem um papel específico ali dentro. Mas como eu falei, existem pontos aqui dentro que eu achei bem interessantes. O que é? Até agora não falou o que é. Como, por exemplo, no último episódio, e aqui vai um spoiler, tá? Quando a gente vê o Ranger vermelho, amarelo e verde se sacrificando para destruir o Palácio do Mal. Fora que por mais que a gente brinque e zoe, a história dessa série também é bem interessante. Os estilos de lutas deles, por exemplo, lembram muito o estilo clássico de Tokusatsu. Além disso, obviamente, a série incorpora muitos elementos da cultura tailandesa, desde cenários e vestuários até a forma como a história é contada. Isso acaba dando uma personalidade própria a essa produção, mostrando que é possível homenagear um clássico sem perder a sua autenticidade. Cada episódio carrega detalhes que fazem sentido para o público local, mas que também funcionam para quem nunca viu nada do gênero fora do Japão ou dos Estados Unidos. Mas enquanto muitos elementos aproximam Sport Ranger de Power Rangers, não dá pra gente negar que um dos principais elementos que afasta eles é a temática de esporte, algo que Power Rangers nunca chegou nem perto de fazer. É claro que em Power Rangers a gente vê os membros da equipe praticando esportes o tempo inteiro, mas um fato claro é que eles nunca usaram isso como o tema central de nenhuma temporada. Por mais que Tempestade Ninja trouxesse bastante também essa temática dos esportes radicais e tudo mais. O ponto é que eles não faziam isso incorporando esses elementos nas lutas, nas roupas e até nas armas, coisa que acontece aqui em Sport Ranger. Eles trabalham elementos como boxe, futebol, natação, tênis e ginástica artística. Isso define totalmente os ataques, as estratégias e até as armas que aparecem em cada batalha. Cada um dos heróis tem habilidades que remetem a esportes específicos e isso muda completamente a forma como eles enfrentam seus inimigos. Por exemplo, um personagem pode usar velocidade e agilidade, outro já tem força e precisão. E cada movimento é pensado para mostrar isso de forma visualmente impactante. Algo que em Power Rangers nem sempre ficou muito definido e claro, principalmente ali nas primeiras temporadas. Por isso que eu acabo gostando muito do filme de 2017, porque depois que ganham as moedas do poder, a gente vê nitidamente a forma como os poderes deles vão se manifestando e o que cada um consegue fazer a partir disso. E não, isso não é uma reclamação, é só uma observação mesmo. Tá! Por isso, nesse quesito, essa série lembra muito mais Gogo 5, principalmente por esse foco em esportes como base para os poderes e movimentos. E se você não sabe, o tema de Gogo 5 foi justamente ginástica. Inclusive, eu tô pensando em fazer um vídeo para cá pro canal falando sobre os temas mais diferentes que foram usados para temporadas de Super Sentai. Deixa aqui nos comentários se você gostaria de ver esse vídeo aqui no canal. Mas no restante, na dinâmica da equipe, nas transformações coloridas e batalhas contra monstros gigantes, a série se aproxima muito mais de Power Rangers. Tanto que o título desse vídeo é a versão tailandesa de Power Rangers e não a versão tailandesa de Gogo 5. Fora que se teve uma coisa que brilhou muito nos meus olhos e que eu achei muito legal aqui foram os uniformes. E foi justamente isso que chamou a minha atenção quando eu vi uma foto sobre essa série e me deu vontade de pesquisar mais sobre ela. Sério, para uma produção de baixo orçamento, as roupas dos Rangers transformados aqui ficaram bem bonitas e interessantes. E o legal é que eles não ficaram apenas no campo da Laika colorida, mas acabaram criando roupas que pareciam realmente algumas armaduras. Isso me agradou muito aqui, algo que eu sempre quis ver em Power Rangers. Os uniformes é justamente um dos pontos que me faz amar ainda mais o filme de Power Rangers que foi lançado lá em 1995. Inclusive, eu já fiz um vídeo aqui no canal relembrando da história e trazendo algumas curiosidades sobre esse filme. Eu vou deixar ele linkado no card e o link dele na descrição para você poder ir assistir depois. E sim, é claro que o fato deles criarem absolutamente tudo do zero se deve a diversos fatores, inclusive os direitos autorais. Mesmo assim, isso pode configurar como plágio e podia colocar um dinheirinho ali no bolso da Toei. Mas eu pesquisei sobre isso e não encontrei nada, então eu acho que nunca rolou isso. Inclusive, foi bem difícil de encontrar informações sobre essa produção, e eu acho que só por isso eu já mereço um like nesse vídeo, né? Isso ajuda demais no engajamento do meu conteúdo e me influencia a continuar trazendo histórias interessantes como essa. E se estiver aparecendo pra você, deixa aquele hype, porque isso também ajuda demais, fechou?
Então se você é fã de Power Rangers, Sport Ranger tem algo que é pra você, mesmo que seja totalmente diferente. A série não tem aquele orçamento de Hollywood, mas isso não impede que ela entregue pra gente algo divertido e cheio de ação. Cada episódio carrega aquele espírito de aventura que prende a gente, mesmo com recursos mais modestos. As atuações são bem caricatas, como eu já falei, mas isso até mesmo Power Rangers e Super Sentai entrega pra gente às vezes. Mas de certa forma, até isso dá um charme a mais para essa série. As coreografias das lutas até que são bem feitas, e se você ficou curioso para ver Sport Ranger, você encontra ele disponível na íntegra aqui mesmo no YouTube. Só que infelizmente não tem legendas em português e, é claro, também não tem dublagem. Desumano. Mas vale a pena dar uma olhada para conferir pelo menos os detalhes dessa série, fora que existem coisas nelas que de tão óbvias nem precisam de legendas para fazer a gente entender, porque no final é tudo tão expositivo que já cria esse entendimento direto. E aí, você já conhecia os Power Rangers tailandeses? Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre isso, porque eu quero muito saber. E se você chegou no meu canal através desse vídeo e quer curtir muito mais conteúdos como esse, além de curiosidades, teorias e polêmicas da cultura pop, já se inscreve no canal e não deixa de ativar o sininho para ser notificado quando sair vídeo novo. Aqui tem conteúdo toda terça, quinta e domingo, sempre às 16 horas. Não deixa de ver os vídeos que eu mencionei aqui, na tela final vão estar aparecendo outros que podem interessar você também. E nós nos vemos na próxima. Tchau!